E aí, meus amigos, vamos conferir na dica de hoje, no nosso vídeo de hoje, né? Algumas dicas de bomba de óleo, pressão de óleo, interruptor de óleo, halteres. Vamos lá, lenha no vídeo! Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Nivaldo Horágio, sou técnico automotivo e hoje vou mostrar para vocês alguns defeitinhos que dá na bomba de óleo, né? Em alguns modelos, nós vamos desmontar algumas bombas. Vamos falar também dos interruptores, né? Sensores e interruptores da pressão de óleo, né? Do indicador, da luzinha lá do painel. Como testar? Vamos testar com multímetro. Vamos testar com caneta de prova. Na verdade, vamos testar com uma lâmpada para ficar bem visível aqui para vocês. E lembrando que a importância de se testar bem o interruptor para que não haja um diagnóstico aí errado, né, pessoal? Em função aí da pressão de óleo do motor, pode confundir, né? Vamos falar de algumas características importantes que tem o nosso amiguinho aqui, tá bom? Então, maravilha. Vamos desmontar algumas bombas aqui, pessoal, e a gente vai comentando, tá? Por exemplo, nós temos uma aqui, essa é dos motores APs, né? Da linha Volkswagen e tal, que é movida aqui com duas engrenagens, e aqui nós temos o pescador, né? Ou filtro de sucção. Então aqui ele vai lá no fundo do cárter do motor e fica chupando óleo e mandando lá para as partes do motor, ok, pessoal? Bom, essa bomba aqui, ela trabalha movimentada por um eixo auxiliar, tá? Tocada pela correia dentada. Esse auxiliar vem aqui então com uma engrenagem do distribuidor. Olha só, com essa engrenagem aqui, né? O eixo auxiliar toca nessa região aqui dessa engrenagem. Aqui tem uma fenda onde está ligada na bomba aqui, tá vendo? Então vai trabalhar mais ou menos nessa posição. O cárter do motor aqui, o eixo auxiliar aqui tocando essa engrenagem, que então vai girar o conjunto todo, vai girar as engrenagens da bomba e do distribuidor, tá ok? Bom, nesses modelos mais antigos é assim, tá, pessoal? Há algumas bombas, como essa outra aqui, da linha Chevrolet, por exemplo, vai diretamente, é solidário ao eixo do virabrequim diretamente, tá? Bom, em qualquer um dos casos, tem um detalhe interessante, que é assim, em baixa rotação, eu vou estar com a bomba mandando óleo para cima, lá para as partes do motor, com baixo fluxo, tá? E baixa pressão, obviamente. Quanto mais eu vou acelerando, mais fluxo de óleo vai gerar e mais pressão também, tá? Por isso eu sempre bato naquela tecla, tô parado no farol e fico lá com o pezão na embreagem, sem pressão, com pressão baixa de óleo, e eu não aconselho, tá? Porque você vai fazer com que o virabrequim seja empurrado para frente e o câmbio para trás, claro, né? Dessa forma, a mola do platô, que é muito grande, da placa de pressão, né? Do platô da embreagem, ela vai manter o virabrequim empurrado para frente, e com isso pode ocorrer com o tempo, claro que isso vai de médio a longo prazo, né? Que vai desgastando os mancais axiais, né? Então vai surgindo uma folga axial com o tempo, tá ok? Então chegando no farol, desengata o carro, fica esperando o farol dar o verde, aí sim você engata e sai. Aí porque eu vou estar com pressão baixa, tá ok? Tudo bem, tem um monte de mimimi, mas primeiramente você tem que entender como funciona. Quando você entende como funciona, aí a gente consegue discutir de igual para igual, né? Ninguém é melhor que ninguém não, tá? Só não discuta o que eu não sei. Então olha só, é como a mangueira de jardim. Eu montei esse exemplo aqui para a gente ter uma ideia melhor, né? Então eu estou aqui, motor desligado, agora eu vou dar partida, ele vai ficar na marcha lenta. Olha só, marcha lenta eu tenho um fluxo baixo de óleo, obviamente pressão baixa, né?
porque como o fluxo está baixo, ele cobre pouco, né, as folgas do motor, vai ter pressão suficiente somente para marchar lento, né? Aí eu vou acelerando o motor, tá? Vou acelerando, tá vendo? Aumentou o fluxo e, obviamente, vai com isso aumentar a pressão, né? Fica muito mais forte. Aí eu tenho o regulador de pressão que vai controlar essa pressão, como se fosse o meu dedo aqui, ó, ajustando a pressão, tá vendo? Ajustando essa pressão para não ser demais para o sistema. Aí vou diminuindo a rotação do motor, vai baixando o fluxo e, obviamente, a pressão também. Desliguei o motor, para tudo. Pessoal, então é o seguinte, vamos então abrir algumas bombas aqui para a gente examiná-las, tá ok? Então vamos lá. Vamos desmontar aqui, vou usar a minha catraca aqui pneumática. Pronto. Então é isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos tirar esses dois parafusinhos aqui. E essa bomba, ela trabalha com duas engrenagens, olha só, né? Então ela tem esse eixo, né, que vem lá do eixo auxiliar e faz com que, girando aqui, olha só, cada dentinho, né, de um lado e do outro, vai pegar um pouquinho de óleo e vai tocar, mandar esse óleo, vai tirar de um lado, vai botar do outro e vai gerar um fluxo, né? Cada pouquinho de óleo que vem, né? Cada dentinho pegando um pouquinho de óleo, girando numa certa rotação, vai formar um fluxo pelos dutos, ok? Então o que a gente tem que observar, pessoal, é o seguinte, desgastes entre os dentes, né? Folga entre os dentes, o que é muito difícil ocorrer, até pela lubrificação que tem, né? Do próprio óleo, claro. Folga na bucha, né, desse eixo aqui, né, que também tem a lubrificação pelo óleo. E algo muito importante, pessoal, é, na verdade, essa base, né, tanto do fundo como daqui, onde a engrenagem se apoia, né? Ela apoia aqui uma de um lado, uma do outro, pegando o óleo daqui, desse ponto, girando e jogando esse óleo nesse outro ponto aqui que vai então pela tubulação. O que acontece aqui é o seguinte, se tiver um desgaste grande nessa região aqui, ó, se tiver uma rebarba grande nessa região, então nós vamos ter perda de pressão, tá? Perda de fluxo e, obviamente, a perda de pressão, tá? Então não posso ter folga grande aqui, né, ou um desgaste grande aqui. Aqui só tem uma marca. Essa bomba provavelmente foi trocada numa revisão ou foi feito um motor novo e o cara trocou. Mas, a princípio, ela não tá ruim não, tá? Não tá ruim. Bom, pessoal, vamos abrir um outro modelo aqui. Essa aqui é dos modelinhos CHT, né? Linha Volkswagen, Auto Latina. E também tem o filtro de sucção aqui, claro, e tocada também por um eixo auxiliar aqui, né? Então vamos lá, vamos desmontar essa bichinha, dar uma analisada nela aqui e vamos ver como é que tá. Bom, essa aqui também tem o mesmo sistema, né? Claro. Duas engrenagens, mas aqui a gente já percebe um desgaste grande nessa região, né? Aqui já, olha, já enrosca o dedo aqui, já tem muitos calos, né? Então aqui já tem buracos profundos aqui. Então já é uma bomba que não dá para aproveitar. Então nova, não tem jeito. Maravilha. Vamos ver essa danadinha aqui, ó. Essa aqui já trabalha de uma forma diferente nas engrenagens. Vamos abrir essa danadinha. A gente vai usar uma chave de impacto aqui, pessoal, já que os parafusos têm cabeça cônica, eles acabam travando aqui na tampa da bomba, né? Eu tenho aqui uma chave de impacto aqui, essa chavinha aqui, rapaz, ó, Kingtone, ela tá comigo já há 15, 16 anos. Show de bola, viu? Quando a coisa é boa, né? Não tô fazendo propaganda, mas tô
apenas, né, comentando que eu uso muito. Olha como é que está a cabeça aqui dessa chave de impacto. Para quem não conhece, ela é uma ferramenta que tanto serve para soltar parafusos, né, como para apertar, né? Então a gente troca aqui a ponteirinha e na verdade ela tem um R aqui e um left, né? Esquerda e direita para soltar e para apertar, né? Então como nós vamos soltar, vamos botar aqui no left, aqui na letra L. Então vamos soltar o parafuso. Nós vamos usar, pessoal, um martelinho, né? Ele vai receber um impacto aqui e vai forçar o parafuso a soltar, né? Então sempre, tá vendo que ele tem uma mola, né? Ele tem como se fosse um fuso. Quando você bate, ele tende a soltar, ou conforme a posição, você bate, ele tende a apertar, tá ok? Lembrando que quando a peça tem mais de 3 parafusos, a gente tem que soltar cruzado, tá? Sempre cruzado para que não haja um empenamento dessa área plana, né? Então vamos ao primeiro. Segura firme a ferramenta, tendendo a soltar, ok? Fazendo força já para soltar, né? E uma leve pancadinha, já soltou. Pronto, então tá aqui. Vamos só acabar de tirar. E na hora de apertar também, tá, pessoal? Sempre cruzadinho, né? Aí não vamos ter problema nenhum de empenamento. Eu vejo o pessoal aí desmontar o cabeçote e ele tira, por exemplo, o motor de 4 cilindros, ele tira toda a carreira. Ele tira os 5 parafusos de um lado, depois tira os 5 do outro. Muitas vezes o cara empena o cabeçote, às vezes está fazendo uma revisão, né, ou vai tirar o cabeçote por um outro problema, e acaba empenando o cabeçote, principalmente se tiver ali, começar a desmontar quando o motor está meio quente ainda, e começa a esfriar enquanto ele desmonta, e ele vai empenando, viu? Cuidado, na hora de desmontar um cabeçote, sempre soltar de fora para dentro, né? Ao contrário do que quando vai montar. E cruzado, né? Claro, pessoal, cruzado. Como a gente faz para apertar também, só que inversamente, né? Então tá aqui. Essa é a tampa, né, da bomba. Tem um pequeno desgaste aqui. Tá com uma ranhura boa. Já tá na hora de trocar, né? E ela trabalha assim, a engrenagem trabalha de uma forma um pouquinho diferente, tá vendo? Cada um deles aqui, ó, cada 2 dentinhos, né, das engrenagens, forma como se fosse uma conchinha e um pouquinho, cada uma levando um pouquinho, vai levando por aqui, vai levando por aqui e joga lá pro sistema. Pessoal, todas elas, deixa eu só tirar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Olha só. Ela vem encaixada. Quando ela tá no alojamento dela, ela fica nessa posição. Olha só. Tá vendo? E trabalha aqui, né? Muito bem. Lembrando também, pessoal, que as bombas têm um regulador de pressão, tá? Nós temos aqui, todas as bombas têm um regulador de pressão. Jamais podemos mexer na mola desse regulador, tá? Ela já vem com uma calibração, né, de fábrica. Eu só vou tirar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui já está solto. Vamos acabar de tirar. Cuidado com a mola que pode pular na testa do companheiro do lado. Então tá aqui, ó. Essa mola tem uma certa calibração. Tem um anelzinho aqui para anel de vedação, né, da tampa, do tampão. E o óleo então é empurrado pela bomba, que vai fazer com que empurre essa mola até limitar uma certa pressão, tá ok? Lembrando também, pessoal, que existem a maioria dos modelos, né, que trabalham com tucho hidráulico no cabeçote, lá também tem um regulador de pressão, tá? Para manter a regulagem, ou melhor, para manter a pressão do óleo sempre estável, né, conforme a rotação. Se tiver com pressão baixa, vamos ter um probleminha de batida de válvula, pois os tuchos não conseguirão tirar a folga e a gente pode ter um atraso na abertura da válvula, tá? Por um outro lado, se nós
tivermos uma pressão maior do que a normal, a gente vai ter um probleminha de válvula presa, tá? Então muitas vezes a gente tem um problema de marcha lenta, oscilando, né? E nem sempre é na parte da injeção, na parte da ignição. Muitas vezes pode ser problema de válvula presa, tá? Válvula presa por um desgaste na sede da válvula, desgaste na própria válvula, desgaste no próprio balancim, também desgaste no comando de válvula e pressão muito alta pode ocasionar válvula presa. Pessoal, sabia que a bomba não é ela que gera pressão de óleo? Mas como assim, seu careca? Na verdade, pessoal, a bomba gera um fluxo de óleo que vai pelas partes do motor, né? Vai lá para o cabeçote, porque o óleo tem várias características. Uma delas é o quê? Deixar lisinho o comando de válvula enquanto ele toca nos balancins, né? Só que uma das características mais importantes do óleo é formar vamos dizer assim, um colchão de óleo, um calço hidráulico entre as partes da biela, né, e dos mancais do virabrequim, onde o virabrequim gira em torno desse óleo, em torno desse calço, né? Ou seja, entre as folgas que há da bronzina de mancal, de fixação do virabrequim até o colo do virabrequim, há um espaço, né? Essa folga é preenchida por óleo, né? E quem que gera a pressão nesse caso? Exatamente essas folgas, tá? Essa folga que há entre os mancais do virabrequim, né, que sustenta o virabrequim, e a folga que há entre a biela, né, as bronzinas de biela, e o colo do virabrequim, né? Então ele trabalha ali, a biela trabalha aqui, empurrando o virabrequim, pedalando o virabrequim e puxando, né? Quando ele empurra, ele tende a tocar no virabrequim. Quando puxa, tende a tocar na parte de baixo. Então, nesse espaço, há esse colchão de óleo formando como se fosse uma mola. Então, por mais pancada que o virabrequim receba, ou que o pistão receba, né, na biela, a biela não vai conseguir tocar ferro com ferro ali, tá? Metal com metal não dá, porque esse óleo tem essa capacidade de gerar esse bolsão ali, né? Se a gente colocasse um rolamento aqui de esferas ou rolete no virabrequim, não iria aguentar. Por tanta pancada, essas bolinhas, esferas, né, ou roletes do rolamento iriam se deformar, né? E a gente ia ter um problema sério. Então, com esse calço de óleo, não há esse problema. É como se o virabrequim... Então, é como se o virabrequim flutuasse nesses bolsões de óleo, tá certo, pessoal? E esses bolsões de óleo, eles têm uma certa pressão já causada pelas folgas, né? Então, se eu tiver um motor que tem uma folga normal, eu terei ali um funcionamento, uma lubrificação, um apoio normal desses componentes. Se eu tiver um desgaste nas bronzinas, né? Nas bronzinas aqui de biela e dos mancais do virabrequim, nós teremos uma folga maior. Essa folga maior vai gerar menos pressão, não vai deixar com que a bomba vai mandar o fluxo, mas nós teremos um espaço maior. Então, é como se você passasse numa poça d'água com o carro e a água espirra para todo lado, né? Diferente de você passar com o carro numa alta velocidade, né? E quando você passar numa poça d'água, o carro aquaplana, né? É mais ou menos isso, tá? Quem nunca brincou de pai, mãe e filho, né? Você pega uma pedra chapada e joga ela ali num tanque d'água, numa represa, e essa pedra ela tem que saltar, né, por cima da água. Então a gente brincava quando ela batia uma vez, era pai, mãe e filho. Então quem conseguisse pai, mãe, filho, sobrinho, ganhava, ou mais. Era uma brincadeira que a gente fazia. Bom, pessoal, essa pressão tem que ser medida, tá? Sempre que a gente desconfiar que tem pressão baixa de óleo, o motor dando uma pequena rajada, batendo válvula, regulou, ou alguma coisa assim,
a luz do óleo piscando. Então, o primeiro passo é medir a pressão do óleo. Bota o manômetro, normalmente a gente bota o manômetro no lugar da famosa cebolinha de óleo, né? No caso dessas bombas aqui, a cebolinha vai no cabeçote, em alguns casos vai no bloco do motor. E nessa bomba aqui, do Corsa, por exemplo, o interruptor de óleo vai na própria bomba aqui, né? Lá na frente do motor, tá? Então, nesse caso, a gente tira a cebolinha e bota o manômetro aqui. E nós vamos medir a pressão com o motor frio e com o motor quente, tá? Tem que medir nas duas ocasiões aí. E ir monitorando, tá? Liga com o motor frio, vai acelerando, vai monitorando ali no ponteirinho para a gente examinar como é que tá a pressão. Então veja, pessoal, a importância de se usar o óleo correto no motor, tá? Se o óleo é 50, não posso usar um óleo 30. Se o óleo é 30, não posso usar um 50, tá? Se o óleo é semissintético, o ideal é manter o semissintético, né? Se é um 10, 30, 15, 30, seja lá o que for, tem que manter essas nomenclaturas, tá, pessoal? Porque os motores hoje estão cada vez com folgas menores. Então, se o motor usa um óleo 20W50, não podemos botar um 30. Esse óleo é muito mais fino. Por outro lado, se ele usa um óleo 30, jamais posso ir no supermercado, que eu já vi um monte de óleo por R$ 9,90, né? 20, 40, 20, 50, e o nego bota no motor que usa um 5,25, 5,30. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter um óleo grosso para essas partes mais apertadinhas. Vamos ter problema de lubrificação, de pressão, e nós vamos perder o motor, tá? Tudo bem, no Brasil é tudo caro, caríssimo, né? Tá essa bagunça toda, tá tudo muito caro. O óleo é caríssimo, é tudo muito caro aqui. Mas a gente tem que seguir a regra, tá, pessoal? Então vai lá no manual e faz o seguinte: olha que tipo de óleo que usa o seu motor. Aí você cota nas autopeças e as marcas boas que são mais em conta, tá? E se correr atrás aí, se buscar, você consegue. Não tem problema de marcas, tá? Usando as marcas mais famosinhas aí, não tem problema nenhum, tá? Só cuidado com um olhinho muito vagabundinho, aí vamos ter problema, tá, pessoal? Seguiu a regrinha direitinho, não tem chabu. Eu aconselho sempre trocar um pouquinho antes da quilometragem vencer. Por quê? O óleo tem várias características. Por exemplo, característica detergente, lubrificante. Ela tem uma característica também interessante, que é de fazer a troca de calor, né? Ajudar o líquido de arrefecimento a fazer a troca de calor. E o óleo aquecido, batendo no virabrequim ali, né? Vai formando gases, que hoje não pode ser mais jogado na atmosfera. Então vai lá pro corpo de borboleta, vai para queimar novamente, misturar com a mistura ali de ar e combustível e queimar e sair lá para o catalisador, né? Então, nesse caso, essa mistureba de gases de combustível, da mistura, né, de ar e combustível, com a mistura dos gases do óleo, isso vai fazendo com que o óleo tenha uma vida útil mais curta, né? Então, eu aconselho sempre a trocar um pouquinho antecipadamente, tá certo? E jamais ficar remontando, né? Claro que o motor consome um pouco de óleo que passa entre os anéis do pistão, e isso é normal, precisa lubrificar ali, não tem jeito, né? Mas se eu não fizer a troca de óleo corretamente, eu vou ter desgastes maiores do cilindro, ele começa a queimar mais óleo, começa a formar borras, né? E mistura com carbonização, e aquilo vai virando uma crosta toda que vai entupindo tudo e vai piorando cada vez mais. Maravilha, pessoal? Vamos falar então um pouquinho do nosso amigo interruptor de óleo, tá? É um componente importantíssimo no motor, pessoal. Ele nada mais é do que um interruptor que funciona com uma pequena pressão. Como a gente comentou no começo, quando eu dou partida no motor, eu vou ter uma baixa pressão de óleo, mas terei o suficiente para romper uma mola que é calibrada aqui dentro, né? Romper a força dessa mola e abrir o contato do interruptor, tá? Que aqui ele está com o contato fechado. Já já nós vamos testar aqui. Então ele está enviando um sinal lá para o painel, para a lampadinha,
e está fazendo acender a luzinha. Pessoal, nós temos assim, ó, nós temos aqui a chave de ignição, ok? Quando eu ligo a chave de ignição, eu envio um sinal para uma lâmpada, né? Essa lâmpada, por sua vez, ela tem um aterramento, né? Essa lâmpada tem um aterramento num contato. Eu tenho uma mola empurrando esse contatinho aqui, tá ok? Desse outro lado eu tenho um outro contato que está ligado ao aterramento, aterrado na própria bomba, que está aterrado no bloco do motor, que está aterrado na bateria, claro. Então, olha só, esse aterramento aqui está passando pelo contato aqui quando o motor está parado e chave ligada. Ele manda um sinal negativo, obviamente. Desse lado eu tenho negativo, desse lado eu tenho positivo quando eu liguei a chave. A lâmpada então, plim, acendeu, tá certo? Quando eu dou partida no motor, eu vou gerar um fluxo de óleo nessa região, né, que vai empurrar esse contato aqui, ó. Na verdade, esse óleo vai primeiro para todo mundo, vai lubrificar todo mundo. Quando encontrar com as partes ali mais apertadinhas, começa então a gerar pressão, tá? E essa pressão então vai fazer com que empurre essa mola, abrindo o contato, interrompendo o sinal negativo aqui, ó. Não tem o sinal negativo, a luzinha apaga, ok? Então vamos testar isso na prática aqui. Pessoal, até montei um circuitinho aqui, ó, para fazer um teste na cebolinha aqui, ó. O que eu fiz? Eu tô ligando o multímetro, olha só. Eu vou ligar ele na campainha. Tá vendo que tá apitando? Tá ouvindo? Deixa eu botar o microfone pertinho. Então o multímetro tá ligado aqui, ó. Uma na saída, claro, e no aterramento aqui, tá certo? Eu vou aplicar aqui, ó, uma pressão de óleo, tá vendo? Com essa seringa. Olha só, observem só. Tá vendo? Um pouquinho que eu apliquei, ela já apaga a luzinha, olha só. Tá com pressão, né? Não sei quanto tá de pressão. Aqui não dá pra gente ver. Tá apitando por quê? Porque, na verdade, esse contatinho aqui tá fechado, enviando um sinal para a lâmpada, tá certo? Quando eu apertar a seringa, eu vou romper aqui a força da mola e vai abrir o contato, olha só. Tá vendo? Zerou, né? Deu infinito aqui, na verdade. E aqui ele zera a resistência. Quer dizer, tá mandando um sinal direto, né? Tá certo? Vamos fazer um outro teste aqui, por exemplo. Eu vou usar essa bombinha aqui, ó, num outro interruptor que eu tenho aqui. É uma bombinha de bombear pressão no radiador, tá certo? E botei uma mangueirinha aqui no interruptor só pra gente poder analisar melhor aqui o funcionamento. Então, olha só, tá sem pressão, obviamente tá apitando aqui, né? Olha que detalhe interessante. Quando eu bombeio, né, eu boto pressão lá, você tá vendo que tá apitando, tá mandando sinal para a lâmpada, mas tá com uma resistência, tá certo? Isso aqui é um defeito, tá? Olha só, aqui interrompeu, né? Lá próximo de, vamos botar aqui, ó, aqui na região preta é bar, e onde está em vermelho é em PSI, tá vendo? Tá com uma resistência um pouquinho alta, tá vendo? Olha lá, com meio bar apagou. Então, só que ele tá com uma certa resistência. Essa resistência aqui é o que? Exatamente uma sujeirinha que tem no meio desse contatinho aqui, ó. E isso, nos sistemas novos, pode confundir o módulo do sistema de gerenciamento do motor, tá? Nos sistemas atuais, esse sinal aqui do interruptor, olha só, esse sinal ele passa primeiro por um tratamento, né? Ou melhor, por uma verificação. Então o módulo analisa assim, se tiver interrompido o fio, vai acender a luz do óleo também, por uma outra via, tá? Porque aqui no caso, ele vai primeiro
né, lá para a unidade de comando e ela manda um sinal para a lâmpada. Então, se houver uma interrupção aqui, a unidade de comando não vai ter o sinal de circuito fechado, então vai alertar no painel também, tá certo, pessoal? Nós temos esse que é duplo, né? Então ele funciona assim, ele tem de um lado um interruptor como este, do outro ele tem um interruptor, mas não é bem um interruptor, é uma resistência, é um resistor variável que vai fazer com que o reloginho de pressão de óleo, né, o ponteirinho, se deflexione conforme a rotação do motor, tá ok? Então vamos medir ele também. Então pessoal, é o seguinte, montei mais um circuitinho para vocês, para a gente medir a resistência variável aqui, como que ela funciona, para vocês entenderem. Então eu vou botar a pressão aqui na bombinha, olha só a lâmpada, ela está acesa aqui, ó, né, com a pressão baixa. Quando eu aumentar a pressão, isto é, eu acelerei o motor, ela está simulando o reloginho que vai deflexionar o ponteirinho, olha só, tá vendo? Dá a impressão que eu estou enchendo a lâmpada, né, olha lá, bombeando. Então é assim que ela vai funcionar, ok? Isso aqui é mais para a gente ter uma noção, né, de como funciona. Se eu colocar do outro lado, como é um interruptor, né, aqui ele é analógico, né, ele fica variando. No outro terminal aqui em cima já é um liga e desliga, né? Então ele vai apenas acender e apagar a luz conforme a pressão. Então aqui veja que a lâmpada acendeu e quando eu botar a pressão, ela apaga, tá vendo? Diferente do sensor de baixo que vai deflexionar o ponteiro, tá? Bom, em que pressão que ela apaga? Normalmente a pressão de trabalho é na faixa de meio bar, né? Aproximadamente. Como esse aqui, pessoal, ele trabalha de 30 a 55 kPa. Muitas vezes vai estar escrito aqui, né, vai estar indicando em kPa, né? Ou seja, quilopascal, né? O que é esse 550 kPa? Significa aproximadamente 550 milibar, né? São 550 milibar de pressão, tá certo, pessoal? Então ele vai trabalhar de 30 a 55 kPa ou 300 a 550 milibar. E um bar, quanto que é um bar? Um bar são 100 kPa, tá certo? Ou 100 mil pascal. Então é isso aí. Pessoal, só um detalhe importantíssimo, ó. Alguns se parecem muito, tá? São iguaizinhos, tá? Na forma física deles e tal, na rosca, tudo bonitinho, mas tem pressão diferente, pessoal. Eles trabalham com uma pressão diferente, tá? Dependendo do motor. Se você pegar, por exemplo, o EA111, acho que ele tem 2 ou 3 interruptores iguaizinhos, mas que trabalham com, por exemplo, esse modelinho trabalha com de 30 a 55 kPa, né? Outros trabalham com de 80 a 1.2, outros de 40 a 0.90, então varia muito de um para outro. Não posso jamais colocar esse de pressão maior no modelo que use a pressão menor, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer um pequeno acendimento da lampadinha, ficar piscando e o cara acha que é um probleminha de pressão de óleo e muitas vezes é só a aplicação da peça que tá errada, tá? Então sempre verificar modelo, ano, tipo de motor, modelo da injeção, tá escrito lá numa etiquetinha do motor, muitas vezes que precisa de uma peça de injeção e não sabe. E principalmente, pessoal, mês de fabricação do carro, tá? Tem que ver o mês de fabricação. Pessoal, então, espero que tenha gostado, tenha aguentado o careca aqui em mais um vídeo, tá certo? A gente tá lá nas redes sociais também. Se gostou do vídeo, dá esse joinha, um joinha pra gente ficar animado e fazer mais vídeos para vocês, tá certo? Cadastra, pessoal, seu e-mail lá no nosso site da Auragio Cursos Automotivos, tá bom? E se inscreva lá, ou melhor, se registre no nosso fórum, estamos precisando de vocês lá, tá bom, pessoal? Aqui nós temos aqui todas as nossas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, estamos no Instagram, pode
me adicionar no Facebook, dá joinha bacana, compartilha com seus amigos se gostaram, tá bom, pessoal? Eu fico por aqui hoje e deixando aqui um grande abraço para todos vocês. Fiquem bem, até uma próxima. Tchau!